Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao episódio número 71 de Emoções em Podcast, um programa que foi concebido para aumentar níveis de saúde mental e de bem-estar. E hoje vou ter comigo o Walter Alcoforado Barreira. Olá, Walter, tudo bem? Olá, boa tarde, Ana. Então, hoje vamos ter aqui o tema conversas relevantes que criam conexões efetivas. E convidei aqui o Walter para falar sobre este tema, dado que é um especialista na área. Para quem não conhece o Walter, eu passo a fazer uma breve apresentação. O Walter é licenciado em Organização e Gestão de Empresas e mestre em Marketing, com uma vasta experiência como docente convidado em universidades de Portugal e Angola, bem como em formação profissional e palestras em vários países. Com uma sólida trajetória de associativismo empresarial, atuou em diversos setores de atividade. É ainda autor de uma dissertação de mestrado e vários artigos sobre business networking e negociação, além de possuir certificação internacional na área, obtida em Washington. Tem uma vasta experiência como facilitador, formador certificado, assessor e coach individual e de grupo em business networking e negociação, com atuação junto a clientes do setor público e privado, tanto em Portugal quanto no estrangeiro. Muito obrigada, Walter, por teres aceito este convite para estares aqui comigo hoje. E começaria por te perguntar desde já, porque é que é assim tão importante conseguir ter boas conversas, quer no contexto profissional, quer no contexto pessoal? Bom, Ana, ainda mais importante é agradecer-te imenso este privilégio e este prazer de estar aqui à conversa contigo e com o auditório deste excelente podcast. Bom, as boas conversas, estão realmente ligadas não só aos objetivos pessoais, que é completamente intuitivo, mas hoje também aos objetivos organizacionais. Isso é-nos dito por imensos autores. Por exemplo, num livro chamado Talk Inc., com o subtítulo How Trusted Leaders Use Conversation to Power Their Organizations, os autores colocam o foco no envolvimento dos colaboradores com a estratégia, com a cultura empresarial e sobre como tornar a liderança mais íntima, mais interativa, mais inclusiva, mais intencional. Uma verdadeira liderança conversacional. Noutro livro, que se chama Where Good Ideas Come From, sobre a história das grandes inovações e invenções, o autor, o Steve Johnson, explica a importância das boas conversas na perspectiva da inovação. Por exemplo, num estudo feito pela IBM junto de 1.500 CEOs no mundo inteiro, a nível global, 75% dos CEOs definiram a colaboração como o atributo número 1 que procuram nos seus colaboradores. Ou seja, as competências interpessoais de colaboração como um atributo número 1 que procuram nos seus colaboradores. E tal como estes autores, a nossa própria investigação confirmam. Ou seja, a construção de relações e as boas conversas são competências organizacionais. Os principais desafios de negócio, tipicamente, a execução da estratégia, a inovação, o envolvimento dos colaboradores e o aumento de vendas, só podem ser superados quando os colaboradores, por sua própria iniciativa, trocam informações, recursos e acessos. Ou seja, de forma intencional, proativa, profissional, eles estabelecem ligações intencionais, têm conversas relevantes e promovem colaborações efetivas, criando então mais valor com os outros dentro e fora da organização. Boa. As conversas, Ana, a sua importância é tal. Porquê? Porque as boas conversas constroem a confiança. Confiança que é essencial para a colaboração. Portanto, quando os colaboradores têm estas competências e outras de construção de relações, de criação de confiança, de criação de uma camada pessoal de confiança em cima da sua proposta formal de valor, os colaboradores o que é que fazem? Eles conversam, eles conectam-se e, no fim, colaboram para contribuir para os grandes desafios do negócio. Ok. Então, e agora ia-te perguntar, qual é que seria esta base para nós termos boas conversas, ou aquelas conversas que criam realmente aquelas conexões
que ficam, que nós nos lembramos da conversa que tivemos com essa pessoa. Quais é que seriam as bases para termos então uma boa conversa? Uma delas seria a confiança, ou a confiança não entra aqui na base? Não, completamente. E a confiança muitas vezes é gerada de uma forma informal. E, de facto, as boas conversas têm várias componentes, várias. E nós agora, se fizéssemos aqui um exercício de o que recorda-te das boas conversas que tiveste e que componentes, nós chegávamos a elas, mas eu posso dar aqui fazer aqui uma tentativa de recordar algumas das suas componentes. E estas componentes têm a ver também com uma atitude, com um mindset, com um quadro mental e com um skill set. Okay. E tanto a parte de mindset como de skill set podem-se conseguir através de competências, Ana, específicas, que podem ser aprendidas e treinadas. Certo. Exemplo dessas componentes que as boas conversas têm são, por exemplo, se nós pensarmos, uma eficaz apresentação, um ao outro, ter tópicos para falar, ouvir generosamente, fazer boas perguntas, dar boas respostas, ser agradável, identificar pontos em comum ou necessidades e a partilha de recursos que podem suprir justamente essas necessidades. Isto para mencionar as principais, ok? Ok. Por isso. Mas já disseste imensas, eu queria que tu dissesse assim, mesmo as fundamentais, qual é que é a base mesmo para ter... Qual é que é a base? Se tu pudesses dizer assim, três características que tu achas fundamentais para termos esta conversa relevante com alguém. Três coisas que têm mesmo que existir. Tu disseste muitas. Eu queria que tu fosses mais ao ponto. Fair enough. Deixa-me lá pensar. Por exemplo, são perguntas difíceis. Não são nada. São ótimos desafios e a conversa contigo é super agradável e é maravilhoso. Por exemplo, uma coisa que não nos ensinam é a ouvir. Então vamos começar por ouvir. No que respeita a ouvir, até nos ensinam a falar em alguns sítios, mas a ouvir, acho que eu nunca praticamente me lembro de que se ensine a ouvir. Mas, por exemplo, a questão do ouvir. O ouvir generosamente, ou seja, o ouvir não é para estarmos a pensar enquanto outro está para falar como é que vamos responder. Não é Sim, há muita gente que ouve assim, não é, Walter? Há muita gente que está a ouvir e já está a pensar o que é que vai dizer a seguir, ou seja, não, com aquela atenção mesmo plena no outro, está só a pensar no que é que vai dizer logo a seguir. É exatamente assim. E já agora, tudo o que vamos falar aqui, todas as oportunidades de melhoria ou erros, eu filo-los todos e ainda faço alguns. Porque isto é uma competência e nós temos que estar em consciência e temos que aplicar as técnicas que conhecemos, porque se nos distrairmos, a nossa cabeça vai justamente para aí. Claro. Por exemplo, este é um caso muito enfim, real e frequente. Ou seja, estar concentrado e perceber que estamos a ouvir não para responder, mas para conhecer e compreender o outro. Procurar conhecer, estar atento a ouvir o seu caráter, a sua competência, os seus skills, os seus talentos, as suas necessidades e também o que é que se pode dar ao outro. Como é que podemos contribuir para o seu sucesso pessoal e profissional. Boa. Já agora, diz-me para selecionar, deixa eu ver se isto dá 13. Não, é assim, esta aqui já está ótima, não é? Saber ouvir, não só a pensarmos do que é que vamos dizer, não, nada disso, é conhecer e compreender o outro para entendermos melhor do outro, mais profundamente o outro, quais é que são as suas necessidades e como é que nós o conseguimos ajudar, se por acaso o conseguimos ajudar. Sim, e aliás, de uma maneira cross the board e genérica, eu acho que a nossa preocupação deve ser sempre o outro, não é? Estar mais focado no outro e não só em nós próprios. Sim. Porque é através de melhorarmos a existência do outro que depois as coisas vêm de volta. Mas já agora, portanto, imagina, lembrando, temos o ouvir também é necessário fazer boas perguntas, não é? Sim, então temos que ver este lado da moeda. E a maior parte das perguntas que normalmente se fazem, e necessariamente as suas respostas, são um bocadinho sobre dados factuais, a empresa, a função, a formação, etc. E se nós formos ver, parte ou grande parte destas informações são factos que até são normalmente públicos. Podemos obter lendo o CV, o LinkedIn, o website da empresa, outras redes sociais. É uma informação tipicamente visível ao público. É aquela história, peço desculpa do clichê, dos 10% do iceberg visíveis à tona d'água. Então, mas como é que nós chegamos, para criar uma conexão, não é? Como é que nós chegamos aos 90% submersos? E se nós quisermos conectarmos com as pessoas ao nível das suas atitudes, dos seus pontos de vista, dos seus valores, das suas emoções, das suas preocupações, como fazê-lo?
Há algumas formas de o fazer, mas uma delas é fazer boas perguntas. Perguntas mais poderosas do que as que costumamos fazer. Perguntas que, por exemplo, podem introduzir não só aqueles factos muito óbvios, mas, por exemplo, o fator emocional. Por exemplo, quando eu pergunto a alguém como é que se sente por trabalhar na... Certo. Como é que se sente? É aqui a palavra-chave é o sente. Estamos aqui a despoltar, pronto, que as pessoas partilhem algumas coisas e nós que vamos muito, Walter, e nós que vamos muito a eventos, qual é que foi a palestra que gostaste mais? E porquê? Pronto. O que é que te chamou mais a atenção? Não é? Isso é uma excelente pergunta, porque normalmente nas palestras alguém diz assim: eu adorei aquele palestrante, ou achei, como é que eu ia dizer, fascinante. E nós dizemos, eu também, mas alguém como tu faz essa pergunta incrível, não é? O que é que chamou mais atenção? E isso permite que a pessoa elabore sobre todas as coisas que ouviste, o que é que ressoou mais em ti? O que é que ressoou mais em ti? Sem dúvida. Exatamente, e portanto isso vai projetar o que é que ressoa mais naquela pessoa e que começamos a conhecer mais da pessoa, não é? Portanto, tudo o que seja isso, elaborar um bocadinho mais sobre o tema, ou pedir uma opinião. O que é que distingue, por exemplo, os problemas? A pessoa está a falar de um problema que tem, a pessoa vai dizer, pois eu também tenho, isso é comum. Não, a pessoa diz assim, olha, e o que é que distingue os problemas que enfrenta agora dos do passado? Por exemplo, permite a pessoa dar uma opinião. Então é isso. Já temos, acho que, 2 ou 3 exemplos. Sim. Estavam. É que tu há bocadinho disseste muitos. E para quem está a ouvir, depois quando houve muita informação, não é? Então o que é que eu vou ficar mesmo? O que é o mesmo mais importante? E às vezes vai com o fixo. Ok, saber ouvir com atenção, não para responder, mas para perceber quem é o outro, perceber mais do outro, as necessidades da outra pessoa, realmente entrarmos nesta conversa um bocadinho mais a fundo, fazer boas perguntas. Eu acho que tu podias dizer 20, 30 coisas. Mas, claro. Às vezes menos é mais, não é? Sem dúvida. De temas, eu acho que menos é mais. E agora para uma outra questão que foi, no evento network em que nós nos conhecemos, né, que éramos os 2 oradores, tu falaste muito sobre a importância de nos darmos a conhecer e também conhecermos o nome e memorizarmos o nome das pessoas com quem estamos a falar. Até que ponto, se eu te pedisse assim, de 0 a 10, até que ponto é que tu achas importante este tema? Conhecermos, darmos bem a conhecer o nosso nome, conhecermos bem o nome com quem estamos a falar, de 0 a 10, até que ponto é que isto é importante e porquê? Ok, claro. Tu sabes que eu considero os nomes muito importantes nas relações interpessoais. Sim. Não por várias razões, mas, enfim, hoje tenho a consciência que tratar a pessoa pelo nome é um enorme sinal de respeito, de agradibilidade, além de dizer muito sobre nós próprios também, não é? O que ouvimos os outros, que nos preocupamos com o outro, que somos concentrados, etc, etc. Aliás, o Dale Carnegie, no seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, dizia e diz que o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma para uma pessoa é o seu próprio nome. Portanto, eu daria, por exemplo, um 8 a esta competência. Ok. Porque realmente o fixar nomes das outras pessoas e tem muitas vantagens práticas também. Por exemplo, quando conhecemos alguém num evento, e nós que vamos a alguns eventos, estamos a falar com esta pessoa durante 3 ou 4 minutos. Se calhar estamos a fazer aquilo que estavas a dizer há pouco, que é a pessoa está a falar e nós estamos a pensar já no que responder. O que é que vamos dizer? Temos a cabeça ocupada. Sim. Entretanto, passados esses 5 minutos, por exemplo, queremos apresentar essa pessoa a alguém, nosso conhecido que se aproxima ou que nós queremos apresentar. Entretanto, lembramos, peraí, de repente apercebemos, aliás, não nos lembramos, pelo contrário, esquecemos e apercebemos que nos esquecemos do nome com quem estamos a falar. Sim. É muito desconfortável. E tenho a certeza que já nos aconteceu a todos, pelo menos uma vez. A mim, certamente, e não foi nada confortável. E as pessoas depois o que dizem, costumam dizer é: ai, desculpa lá, não sou nada boa com nomes. Não sou nada boa com nomes. Não é? Não, ainda dizem pior, que é: a minha memória é péssima. É péssima. Não é nada. Aliás, eu tenho um artigo que se chama A Sua Memória é Ótima,
justamente sobre como fixar nomes e como ensinar o nosso nome. Mas já comento mais tarde. Eu vou disponibilizar esse artigo. Boa. Mas repara, podemos utilizar algumas técnicas para nos ajudar a fixar o nome da outra pessoa. Sim. Por exemplo, nós podemos repetir o primeiro nome da outra pessoa, nós podemos fazer uma pergunta ou um comentário simpático acerca do nome da outra pessoa, nós podemos perguntar separadamente ou confirmar o seu apelido, porque normalmente nós dizemos os nomes a correr. Por exemplo, imagina que eu conheço uma determinada pessoa, Telma Travassos. E eu posso, então, utilizar estas técnicas. Eu posso dizer, olá, Telma, prazer em conhecê-la. Estou a repetir o primeiro nome. Eu posso fazer um comentário simpático. Olha, tive uma colega, Telma, com quem gostei muito de trabalhar, por isso é um nome que gosto. É um nome que não me vou esquecer. E podemos também, por exemplo, pedir-lhe para, ou dizer ou repetir o seu último nome novamente, se ela disse a correr, ou confirmar que ouvimos bem. Por exemplo, podemos dizer assim, pode dizer-me o seu apelido novamente? Ou, alternativamente, o seu apelido é Travassos, correto? Ótimo, prazer em conhecê-lo. Portanto, há técnicas para isto. Por exemplo, se a pessoa usar um crachá, que às vezes existe, não é? Muito frequente nos eventos, devemos, com o nome, não é? Devemos olhar para o crachá. Eu penso que cerca de 77% de nós aprende visualmente. Portanto, ler a placa com o nome é uma ajuda. boa forma de memorizá-lo. Sim. É o suporte visual, não é? E depois temos a visual. forma como o Walter se apresentou a mim, que foi Walter com V. Pronto. Essa é outra parte. Não é memorizar o nome, mas é uma coisa muito interessante. Obrigado. Eu nunca mais te esqueceste. Nunca mais me esqueci. Essa é outra parte, que é nós ensinarmos o nosso nome. Sim. Ou seja, se nós sabemos que memorizar nomes é uma dificuldade já comum, então nós estamos a prestar um serviço ao nosso interlocutor de conversa a ajudá-lo a ultrapassar uma dificuldade frequente. Portanto, começamos logo com a Podias ter dito assim, Barreira. Walter Barreira. Não é? Pode ser. Pode ser. Essa regra pode ser a regra do James Bond ou do Forrest Gump, porque o Forrest Gump dizia, era o primeiro nome, I'm Forrest Gump. Mas eu posso partilhar contigo, já que falaste nisso, então eu tenho várias maneiras de ensinar o meu nome, depende da ocasião, depende do que fizer sentido. Certo. Quer dizer, do que eu achar que faz sentido, espero que bem. Por exemplo, essa é uma delas, essa dica de grafia. O meu nome é Walter Barreira, Walter com V. Portanto, eu repito o primeiro nome e dou uma dica de grafia. A dica de grafia, neste caso, até se liga um bocadinho ao que falámos antes. Não é tanto para a pessoa escrever bem o nome. É e não é. É mais pelo que dissemos há pouco. Há pouco eu disse que 77% de nós aprendem visualmente, não é? Sim. Então, quando eu disse Walter com V, tu, Ana, viste o meu nome no ar ou não? Quando eu disser... Vi. E o nosso auditório, será que está a ver o nome no ar? Eu sou o Walter com V. O Walter pode ser escrito com V ou com W, não é? Não, isso é para fazer sentido, não é? A dica de grafia tem que ser uma coisa... Exato, mas eu vi logo escrito com V. E tanto que mas a ideia é da forma que tu disseste, Walter com V. E no dia seguinte, quando estivemos juntos, voltei a dizer Walter com V. Sem dúvida. Mas a ideia é quando nós estamos num ambiente em que nós estamos com... Pode não haver nada escrito. Ao dizer isto, nós visualizamos no ar o nome e lá está, visualizamos. Como a maior parte de nós aprende visualmente, é uma maneira de ajudar os outros a memorizar o nome. Mas tenho outras técnicas. Olha, por exemplo, eu posso, no momento correto, sei lá, estou numa palestra e posso dizer assim, eu sou Walter Barreira, e podem lembrar-se do meu nome Barreira, pois o que faço é transferir competências que diminuem as barreiras entre os profissionais e aumentam a sua confiança. Ui! já posso... É mais sofisticado. Essa forma é mais sofisticada, mas também dá. Pode ser, já estou a ligar alguma coisa que faço. Depois, também posso, por exemplo, o meu nome Alcoforado, o meu nome do meio, posso ensinar o meu nome Alcoforado de várias maneiras, mas, por exemplo, há uma história, posso mencionar a história da Mariana Alcoforado, uma freira que viveu nos séculos XVII e XVIII e autora das famosas cartas de amor, as cartas portuguesas. Por exemplo, posso fazer uma ligação aí. Portanto, há muitas maneiras. Olha, um cliente meu, que é russo, ele apresentava-se assim, o meu nome é Vitali, como a marca de águas Vitalis, mas sem S.
Faz a associação com uma memória que a pessoa já tem de uma Claro. marca, de uma água. Sim, Exatamente, foi uma coisa que ele trabalhou comigo, como é que ele se ia apresentar, porque ele dizia, pá, muitas vezes, depois eu tenho um sotaque esquisito para portugueses e as pessoas não percebem e tal, que sou Vital e ninguém me certo? chama Vítor, chamam-me, né? Então ele criou esta maneira de se apresentar. Olha, uma situação também muito gira. Um contacto, uma pessoa que eu conheci num ambiente profissional, israelita. Uhum. E esta senhora deu-me o cartão quando nos conhecemos e eu, lendo o cartão, ia dizer olá, Shen, muito gosto em conhecê-la. Porque se escreve Shen, C-H-E-N, Shen. E esta senhora israelita sábia, estando em Portugal, nem me deixou abrir a boca, conforme deu o cartão, disse-me: o meu nome é Ren, Sim. escreve-se Shen, mas pronuncia-se Ren, como a empresa pública Ren. Vê Ah, lá que andaram na safadeza. mesma escola. Nunca mais me esqueci. De tal maneira que estou aqui a reproduzir Sim, sim, sim. este exemplo. Portanto, como vês, há várias técnicas Ou de seja, ensino. é associar, não é? Podemos ter várias técnicas, mas uma delas é associarmos a coisas que as pessoas já conhecem. É, Sabe uma que eu já delas é. depois de estar contigo e de perceber isso, as vezes seguintes em que eu me apresentei, disse mais devagar o meu nome. Estás a Tinha ver? a noção que às vezes dizia rápido Ana Isabel, só o facto de nós dizermos às vezes, até em vídeos, quando estamos a fazer vídeos e quando nos estamos a apresentar, ou estamos a fazer a divulgação de algum produto, estamos a fazer a divulgação, depois nos apresentamos. Meu nome é Ana Isabel, sabes, tive mais atenção a isso, mesmo a Olha que interessante. velocidade em que nós dizemos os nossos nomes. É fundamental. O pace, o ritmo tem que ser um bocadinho, temos que dar uma respiradela, Sim, porque sim, senão é quase impossível. Por isso é que as pessoas dizem, minha memória é péssima. Não, não é péssima. Nós demoramos sim. 3 ou 4 segundos neste ritual de troca de nomes. Quer dizer, Pois, dizer o nosso nome a outra pessoa e a outra pessoa dizer, é é impossível. muito Em rápido. 3 ou 4 segundos nós memorizarmos o nome da outra pessoa Pois é, e ensinarmos o nosso. Portanto, sem dúvida. temos que demorar um pouco mais no processo e se não der naquele momento em conhecermos a pessoa, nada impede de passar uns minutos dizer, podemos apresentar outra vez. Há pouco éramos várias pessoas, etc. Exato. Temos é que ter essa noção que os nomes são importantes e também algumas técnicas para o fazer. Claro. Olha, vamos aqui seguir para estratégias, não é? Algumas formas de iniciar, algumas, não é? Algumas formas de iniciar e manter as tais conversas relevantes. Dá aí algumas ideias. Sim, lá está. E também tudo começa com, por exemplo, no caso de uma conferência ou de um evento, eh, eh, tudo começa, mais uma vez, com o mindset, com o quadro mental. Por Ok. exemplo, normalmente, porque lá está, sempre que damos significado às coisas e sentido, depois tudo é uma questão de coerência e tudo se torna mais fácil. Por exemplo, o irmos com um propósito específico a um evento ajuda para depois poder iniciar uma conversa. 85% dos participantes, grosso modo, não têm um propósito específico quando vai a um evento. 85%. Assim, se nós planearmos um bocadinho, investigarmos a lista de participantes, o website, etc., isso depois vai nos ajudar a iniciar as conversas. Outro tipo de atitude, de mindset, por exemplo, o comportarmos como um anfitrião e não como um convidado. É muito importante no evento. Não nos colocarmos como um convidado, mas como um anfitrião. O evento está incompleto sem nós. Nós damos qualquer coisinha ao evento. Então devemos comportar-nos nesse sentido. Falar com quem está sozinho é um exemplo de nos comportarmos como um anfitrião e não como um convidado. Pedimos outras coisas para iniciar conversas. Pedimos a alguém que nos conhece para nos apresentar. O pensar positivo. Por exemplo, vou rentabilizar o meu tempo. Eu gosto de estar aqui. Aqui há pessoas que eu conheço ou que conhecem quem eu conheço. Toda Uhum. a gente aqui está a fazer networking ou a aprender alguma coisa ou a partilhar recursos. Portanto, eu não vou ser rejeitado. Eu sou uma Sim. pessoa interessante, tenho conhecimentos, sou competente e sinto-me confortável neste papel. Tudo isto é quadro mental, já viste? Sim, Quer sim, dizer, sim. depois o que é que nós podemos fazer? Estabelecer o contacto visual, sorrir e depois ter alguma coisa para falar, de facto. Por exemplo, podemos mencionar alguma coisa que se relacione com o evento. Por Ok. exemplo, até podemos partilhar, por exemplo, aquele propósito com que nós lá vamos. Imagina, eu posso dizer, cumprimentar alguém e dizer, olha, estou neste evento, estou a gostar do evento, porque espero conhecer pessoas que tenham trabalhado na África Austral,
Porquê? Porque vou abrir um escritório em Angola, por exemplo, estás a ver? E então daí já convida a conversa. Muito claro, não é? Sabes exatamente ao que vais. Exatamente ao que Quem vou. é que queres conhecer? Quem é que quer conhecer? Que Sim. vem agora para a parte que tu perguntaste, que é o de manter. Sim. Porquê? Porque nós realmente podemos apresentar-nos a alguém, há o ritual da troca de nomes, tipicamente pergunta-se o que é que você faz, e há essa parte, e depois o que é que vamos falar a seguir. E fica uma conversa sem tópicos para falar. Okay. E aí a parte do manter. Ou seja, nós podemos ter preparado, já lá está, na fase da preparação, ter tópicos relevantes, às vezes valiosos, na ponta da língua, para alimentar a conversa. Ter uma agenda, imagina, duas partes, uma folha de papel com duas coisas. Uma, de um lado, coisas que nós queremos dar aos contactos com quem vamos interagir. E do outro lado, coisas que gostaríamos de obter. Sim. Isto começa logo a semear as possibilidades de trocas de reciprocidade. Por exemplo, dar. O que é que tu exatamente o que estavas a dizer há pouco. O que é que eu posso... Há pouco cá estás a falar no receber, mas a lógica é a mesma. Por exemplo, no lado de dar, o que é que eu vou àquele evento, o que é que vai tornar de mim um bom conversador com as pessoas? O que é que eu posso dar às pessoas para colocar na conversa? Informações que eu obtive interessantes, descobertas, recursos que eu tenho, referências a outros do seu caráter, da sua competência, um entusiasmo sobre um determinado tema, estás a ver? Sim, e do lado de receber, o que é que eu posso lançar na conversa? Coisas que eu quero encontrar, a pessoas que eu quero conhecer, assuntos que eu... Ou conhecer melhor o trabalho de alguém, não é? Conheceste, viste nas redes sociais, achaste interessante e queres saber mais sobre aquilo, para além daquilo que está nas redes sociais, não é? Perfeito. Então, assim, quando a conversa estiver a esmorecer ou sem tópico, ou, por exemplo, quando alguém nos pergunta: olá, como está? Então, novidades. Em vez da pessoa dizer: olha, tudo velho, ou o tempo. Nós dizemos: olha, não, olha, a novidade é, por exemplo, estou aqui para ver se conhece alguém, porque sabe que vou abrir um escritório, estamos a contar em Angola, então era interessante conhecer alguém da África Austral. Pronto, isto claro que gera logo uma conversa. Estás a ver a diferença? Assim, o que é que nós temos? Coisas muito simples. Pode haver tópicos que são perenes, que nós temos sempre. Quando tu dizes isto, já a pessoa se pode interessar. Então, que tipo de negócio é que é? É exatamente isso. Não é? Porque a pessoa vai também, se está nesse evento e também gosta de conhecer pessoas, também se vai interessar por aquilo que estás a dizer. Vai abrir um negócio, então, mas é do quê? É exatamente isso, Ana. Exatamente isso. É exatamente isso. Portanto, isto estimula a conversa, estimula boas perguntas, que depois nós, dando boas respostas, permite-nos conhecer e lá está. E tentar encontrar pontos em comum. Gerar valor ao outro, receber do outro, mas também gerar valor. Também gerar valor. Portanto, se nós tivermos estes tópicos para alimentar as conversas, nós estamos preparados para sermos espontâneos. Exato. Exato. Percebeste? É um espontâneo, mas é um espontâneo, mas com um espontâneo com sentido. Ou seja, isto é um jogo de palavras que fiz agora, sim. Mas é um espontâneo. Vai ser bom para todos. Não é espontâneo, é verdade, não é. Mas vai ser bom para todos, toda a gente vai ser a ganhar. É exatamente esse o ponto. É exatamente esse o ponto. E tudo feito de uma forma agradável e não agradável, para não dizer mais outros adjetivos. Há pouco, quando falaste naquelas componentes, quando falámos naquelas componentes das boas conversas, eu tinha-te dito também a questão da agradabilidade. E por acaso eu gostava só de realçar isso um bocadinho, porque nós todos convivemos às vezes com profissionais incríveis, mas que por vezes, pronto, também não são assim muito agradáveis. E a agradabilidade é um fator-chave nas boas conversas. As pessoas, eu acho que tu disseste isso no início, devem sentir-se bem durante e no fim de uma conversa connosco. Sim. As pessoas no fim da conversa devem sentir-se bem, devem dizer: gostei de falar com aquela pessoa. E algo de querer ficar com o contacto dela para depois falarmos mais uma vez, marcarmos alguma coisa, porque achamos a pessoa tão interessante que queremos conhecer mais dela, mais do trabalho dela. Por exemplo, e não é tão pouco frequente quanto isso, que nós vemos profissionais que por vezes são tão focados na competência e até em terem conteúdo, o que é ótimo, é fundamental ter conteúdo para boas conversas, mas que se esquecem da agradabilidade. Sim. E que a agradabilidade está descrita exaustivamente como fundamental.
Sim. Aliás, há vasta obra publicada sobre isso. O primeiro conhecimento que tive, e vasta obra, vários livros e estudos. Eu acho que o primeiro conhecimento científico que tive sobre o tema deve ter sido um estudo que é um estudo de referência, publicado na Harvard Business Review em 2005, chamado Competent Jerks, Lovable Fools and the Formation of Social Networks, que é um estudo muito interessante e até contraintuitivo de certa forma. Portanto, isto da gradualidade é muito, muito importante para ser levado a sério, não é? É para ser levado a sério. Exatamente. A sério, muito bom. Walter, quase aqui a terminarmos, gostava de saber 2 ou 3 hábitos que tu tenhas, que podem ser hábitos diários ou semanais, em prol da tua saúde mental e do teu bem-estar. Como tu sabes, este é um podcast que visa aumentar, ou pelo menos tem essa intenção, de contribuir para o aumento da saúde mental e do bem-estar, então gostaríamos de saber 2 ou 3 hábitos que tu tenhas em prol da tua saúde mental e do teu bem-estar. Tu sabes que o networking e o cultivar relações está descrito como benéfico para a saúde física e mental. Não sei se... Enfim... Sim, há relativamente pouco tempo que já existem vários estudos a apontar para aí também, até físico. Exatamente. Aliás, há um até engraçado, citado pela professora Miguel Pereira Lopes, que mostrou que as pessoas com mais contactos sociais eram mais imunes ao vírus da gripe. Eles fizeram um estudo experimental e naquele grupo os indivíduos com relações sociais mais pobres tinham mais do dobro da probabilidade de apanhar uma gripe após estarem em contacto com o vírus do que os indivíduos com relações sociais mais ricas, ou seja, com redes de contacto extensas, densas e diversas. O que faz é aumentar os níveis do bem-estar, e quando a pessoa está frequentemente em níveis de bem-estar, está sempre a caminhar para uma vida mais saudável, não é? Olha, sem dúvida. A energia está sempre mais alta. Sim. E há também, realmente, como disseste, há vários estudos nessa área. A visão, aqui há uns tempos, citando o professor Stephen Post, que é um médico e um professor na Universidades de Medicina, e falava sobre isso, sobre os comportamentos e as partilhas com as pessoas da nossa rede de contactos sem esperar retorno, portanto, os comportamentos altruístas, as dádivas de recursos, informações, opiniões, oportunidades, ações de voluntariado, atividades pro bono, que compensam por si próprios. Porque, segundo esse artigo da revista Visão, e citando o professor Stephen Post, ter comportamentos e gestos solidários aciona os circuitos de recompensa do cérebro, ou seja, a recompensa é endógena, não precisamos de ninguém nos dizer, nós recebemos endogenamente, porque liberta as hormonas da felicidade, portanto, a dopamina e a oxitocina. Sim, a oxitocina. E esse professor disse uma coisa que eu nunca tinha lido, e é incrível, que o professor Post Stephen Post diz, inclusivamente, esses comportamentos, portanto, com essa libertação das hormonas, permitindo até, nota bem, a criação de novos neurónios, novas conexões, e o fortalecimento do sistema imunitário. Sim. É incrível. É incrível. Portanto, eu costumo dizer imensas vezes, nós é como se tivéssemos uma farmácia natural dentro do nosso corpo, do nosso cérebro, é como se tivéssemos uma farmácia natural. E mediante as atitudes que nós temos, o tipo de pensamentos que temos, o tipo de hábitos que temos, vamos transmitir, vamos fazer libertar alguns neurotransmissores em detrimento de outros. Por isso, nós somos os maiores responsáveis por naturalmente sentir esse bem-estar. Pronto. Podemos fazer muitas coisas. Então, por isso, e respondendo à tua pergunta, relativamente a dois hábitos. Um hábito, tenho colocado as atividades de networking nos meus hábitos. Por razões de saúde. Por razões de saúde. Por razões de saúde. Certo. Então temos o networking. Por exemplo, na semana passada participei na conferência anual da APG, da Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas. E lá está, onde recebi informação e tive interação com gestores que colocam os recursos humanos ali no centro das suas estratégias competitivas. Portanto, é um hábito que tenho e que acho que contribui para a minha saúde física e mental. O segundo hábito, e agora, relativamente recentemente, também fiz aqui uma reaproximação um bocadinho à parte espiritual e à fé,
até foi desafiado pelo meu filho, e no papel do seu educador, tenho que aceitar os seus desafios, e frequentemente papel de educador, e frequentemente seu aprendiz, muitas vezes seu aprendiz, que até é o caso, porque foi ele a liderar este movimento recente. Ou seja, o que é que eu tenho recolocado nos meus hábitos? A prática dos valores cristãos, do amor ao próximo, a missa semanal com ele, justamente, e diariamente, pelo menos... Então foi o teu filho que te levou. Foi ele que me levou. E, portanto, voltarem um bocadinho aos valores da minha educação e diariamente, pronto, pelo menos tento ter Deus um bocadinho presente na minha cabeça, na minha boca e no meu coração. Boa. Bons hábitos. São esses 2 hábitos. Queres dizer mais algum? Ou ficamos aqui à aproximação à parte espiritual, o networking? Queres acrescentar mais algum? Não, tinha alguma atividade especial, mas estes são os que neste momento estão mais significativos para mim. Ok, sim. Muito bem. Uma mensagem que nos queiras deixar? Eu pratico uma modalidade esportiva, enfim, e de defesa pessoal, que é uma coisa que também já está comigo há alguns anos, mas neste momento gostava, que é Krav Maga já agora, para não ficar assim mal. Mas neste momento, já há alguns anos, neste momento penso que são estes que estão a ressoar, lá está mais em mim. Boa. Isto, Desculpa, não ouvi a tua pergunta. Vida, vamos mudando, não é? A cada fase de vida, a cada idade, os nossos hábitos também vão alterando. Boa. Exatamente. Uma mensagem, Walter, que nos queiras deixar? Olha, eu estava a pensar o que é que eu posso aqui contribuir ou trazer uma mensagem. Tenho aqui realmente uma novidade, espero que seja útil, porque há ali uns recursos depois grátis e espero que sejam úteis. Eu vou muito em breve criar um website. E nesse website, um website sobre networking e negociação também, pelo método Harvard. E nesse website eu vou disponibilizar vários recursos gratuitamente, nomeadamente os artigos, como por exemplo o tal artigo que eu mencionei, e que depois vou lá disponibilizar sobre o artigo sobre como fixar nomes e ensinar o nosso, e que poderá ser também um reavivar do que aqui falámos sobre este assunto, e que depois penso que podes deixar na descrição do episódio. Sim, eu deixo. O website, e depois quando estiver no ar, que ainda não está, pronto, já estará lá disponível. Mas vou deixar muitos artigos, alguns vídeos, artigos também sobre o que falámos hoje. Olha, por exemplo, como tirar o máximo proveito de eventos, por exemplo. Sim, certo, ok. Assim que estiver disponível, eu colocarei o link, quer no Spotify, quer no YouTube, e as pessoas depois já vão conseguir aceder. Ou seja, muito obrigado. Há algumas informações que vão ser, de certeza, bastante benéficas para todos. Muito obrigada, Walter, por teres aceito o meu convite e estares comigo hoje. Eu é que agradeço. Foi muito bom. De maneira incrível começar uma semana. Não é? Por isso é que eu faço as emoções em podcast sempre à segunda, é mesmo para começar bem. Fica toda a gente energizada, não é, Ana? A ideia é essa. E para todos os que ainda nos estão aqui a ouvir e que nos vão ouvir posteriormente, encontramos-nos na próxima segunda-feira para mais um episódio de Emoções em Podcast. E eu também cá estarei a assistir. Adeus, Ana. Adeus a todos. Adeus. Até breve.